Bom dia, irmãos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a receptividade que eu tive na igreja logo que cheguei. Faces bem sorridentes, me fizeram sentir muito bem, sentir em casa. Vocês cuidam de uma ex-ovelha nossa. Sirlei está aqui com vocês. Que bom que vocês estão cuidando dela, né? Continuem fazendo assim, é uma irmã muito querida nossa, quando esteve frequentando conosco. As palavras do reverendo Wilson são palavras gentis, são palavras bondosas. Normalmente eu gosto de ser apresentado assim. Valdeci é marido de Meire, pai de Danilo, que agora é pastor, assumiu a cadeira de Novo Testamento no Seminário de Belo Horizonte. Pai de Jader, que domingo passado foi ordenado, é meu pastor auxiliar. Ele é sogro de Alisson e Luísa, e ele é avô de Joel, Laura, Samuel, Benjamim e Levi. Benjamim e Levi são os filhos do Jader, o que me dá muita alegria no coração, porque ele escolheu aquela lista dos filhos de Jacó. Eu estou esperando outros 10 netos, então, para poder completar a lista. Meire não pôde estar comigo hoje, ela se encontra em Minas, está cuidando da mãe dela, deve voltar para casa na terça-feira. Então, como lá em casa estávamos somente eu e o cachorro, achei que não seria muito apropriado trazer um cachorro para o culto, embora ele seja um bom cachorro, mas não dava para fazer isso. Queridos, eu estou aqui para estudar a Bíblia com vocês. Eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada, então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, nós leremos do versículo de número 3 ao versículo de número 14. Efésios, capítulo 1, nós leremos do versículo de número 3 ao versículo de número 14. Diz assim a Escritura Sagrada. A propósito, eu estou lendo do Nova Almeida, talvez tenha algumas diferenças de frases, construção ali, mas o sentido é o mesmo que da versão Almeida atualizada que você tem em mãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de podermos abrir e ler a Tua palavra. Mas nós estamos cientes de que somente Tu podes abrir o nosso entendimento e o nosso coração. Então suplicamos que faças isso nesta manhã, Pai bendito. Dá-nos a graça de compreendermos a Tua palavra, mas dá-nos a graça de que essa compreensão fique gravada no nosso coração, e molde o nosso viver, o nosso andar, para a honra, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O que você pensa sobre a igreja? Qual que é o seu conceito sobre essa instituição, igreja?
Para muitas pessoas, a igreja ela é totalmente desnecessária. Até mesmo alguns cristãos. Eles pensam que eles podem servir a Deus, viver a vida cristã, sem qualquer comprometimento com a igreja. Tem se tornado cada vez mais comum você ouvir dos chamados crentes desigrejados. Aqueles que leem a Escritura Sagrada, aqueles que oram, aqueles que professam a fé cristã e até conhecem, talvez, uma boa teologia, mas aquela boa teologia que eles conhecem não os leva a se tornarem membros de uma igreja e a se integrarem com uma igreja. Outras pessoas lá de fora talvez pensem na igreja que funciona mais ou menos como um clube religioso. Você paga uma mensalidade, o seu dízimo, e você tem direito, então, a batismo de crianças, cerimônias de casamento, visitas hospitalares, você tem direito à realização de cultos fúnebres e assim por diante. Um clube que você paga uma mensalidade e te dá alguns direitos. Mas a questão não é tanto o que eu penso sobre a igreja, o que as pessoas lá fora pensam sobre a igreja. A pergunta mais séria é o que Deus pensa sobre a igreja. Como que Deus olha para a igreja, como que Deus vê essa igreja. A perspectiva de Deus sobre a igreja é o que de fato importa. E nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos como que o apóstolo descreve para nós o que Deus pensa sobre a igreja. Aqui nessa carta nós temos um resumo do evangelho que o apóstolo Paulo pregava, aplicado à vida da igreja. A carta aos Efésios é considerada a rainha de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Uma das cartas favoritas de João Calvino. Ele gostava de ler porque ele compreendia mais e mais e mais dessa igreja. De tal maneira que um comentarista bíblico chamado John Stott, falecido recentemente, ele definia Efésios como sendo o evangelho da igreja. A mensagem da carta aos Efésios como sendo o evangelho da igreja. Porque aqui nessa carta nós temos o apóstolo Paulo falando que a igreja é a nova humanidade em Cristo Jesus. A igreja é aquele local no qual Deus manifesta sua multiforme sabedoria, conforme o capítulo de número 3 dessa mesma carta. Ele diz que aqui na igreja Deus expressa, e por meio dela expressa, até mesmo para principados e potestades, a sua sabedoria. Sabedoria exercida na redenção de pecadores, sabedoria exercida na transformação desses pecadores em filhos do Pai bendito. Então, aqui, de fato, na igreja, nós temos essa perspectiva. Na carta aos Efésios, Paulo coloca que a igreja faz parte do plano de Deus desde a eternidade. Esse texto que nós acabamos de ler aqui mesmo diz que a igreja é projeto de Deus, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. A igreja é o cumprimento da promessa que Deus fez lá para Abraão, no Antigo Testamento, quando ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua família será como as areias do mar. Agora, por meio da igreja, espalhada pelo mundo todo, você vê o cumprimento dessa promessa de Deus feita a Abraão. Quando pessoas são alcançadas pelo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, e Abraão torna-se o nosso pai na fé. A Bíblia Sagrada chama a igreja de a família de Deus, onde os filhos se reúnem. A Bíblia Sagrada chama a igreja de corpo de Cristo, aquele corpo por meio do qual Jesus se manifesta nesse mundo. Jesus se manifesta a essa sociedade, é por meio desse corpo, é por da igreja. A Bíblia Sagrada chama a igreja de templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita e onde o Espírito Santo é, de fato, adorado. É engraçado porque essas três expressões aparecem na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, a igreja é chamada família de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. E Paulo começa essa carta da maneira como ele começava todas as outras cartas. Se você observar no versículo de número 1 e versículo de número 2, ele começa primeiro com esta saudação. Ele faz essa saudação e ele se apresenta em primeiro lugar. Ele vai dizer, Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus. Interessante você observar nessa apresentação dele. Ele é apóstolo. Ele não é meramente um professor. Um professor você pode discordar dele, você pode não concordar com algumas ideias, embora você esteja ali sentado, ouvindo, mas você vai para casa discordando da explicação do professor. Paulo não se identifica como sendo um professor. Paulo também não se identifica como sendo um representante da igreja. Ele nem se identifica como sendo um missionário que saiu por aí a pregar e a proclamar. Ele diz assim, eu sou apóstolo. Um apóstolo era alguém especialmente enviado por Cristo Jesus, que tinha uma autoridade de Cristo para falar à igreja e para escrever à igreja. Um apóstolo era o próprio representante do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você não tem, no Novo Testamento, muitos apóstolos. E, aliás, a igreja, por muitos anos, entendeu que os apóstolos, eles cessaram ali com aqueles do Novo Testamento. Somente uma igreja que nós não consideramos como sendo uma igreja cristã, é que ao longo da história defendeu que o Papa era o apóstolo de Cristo. Mas as aberrações começaram porque recentemente algumas igrejas pentecostais começaram a dizer que tem apóstolos agora. Mas não, o apóstolo Paulo disse, não, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu fui especialmente comissionado por Cristo Jesus para falar. Então, aquilo que o apóstolo Paulo escrevia eram as palavras do próprio Jesus Cristo e deveria ser obedecido. Paulo se dirige àquela igreja e ele identifica aquela igreja no versículo de número 1 como sendo os santos e os fiéis. Santos e fiéis é uma referência ao povo de Deus. Então, Paulo está dizendo, vocês são o povo de Deus. Santos e fiéis é uma expressão que foi usada inicialmente lá por Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele se dirigiu àquele Israel como sendo o povo de Deus. E agora Paulo se identifica essa igreja como sendo uma igreja que é constituída do povo de Deus. Santos e fiéis que estão em dois lugares. Primeiro, estão em Éfeso e estão em Jesus Cristo. É muito interessante você pensar nisso, porque tem a ver com a minha vida e a sua própria vida. Nós somos cidadãos de dois mundos, de dois universos. Nós somos cidadãos da terra, então eu falo aos santos e fiéis que se encontram em Jundiaí, aos santos e fiéis que se encontram em Campinas, se encontram em São Paulo, somos cidadãos da terra. Temos responsabilidades aqui. Temos impostos a pagar, temos uma vida, temos um testemunho a dar, mas, ao mesmo tempo, a nossa cidadania também está nos céus. Nós estamos em Cristo Jesus. Jesus estabeleceu a nossa paz com Deus e agora somos esses cidadãos dos céus. Nos preocupamos com as coisas do mundo, mas nós temos que ter a nossa atenção e a nossa esperança voltada para as coisas do céu. Então, a primeira coisa que Paulo faz nessa carta é essa saudação corriqueira que ele faz continuamente. E ele diz que esses santos e fiéis em Cristo Jesus, eles são alvos da graça e da paz de Deus. E ele ora para que a paz e a graça de Deus estejam com eles. Mas a segunda parte desta saudação é uma doxologia, ou uma eulogia, é um louvor, na verdade. Está aí nesse texto que nós lemos, do versículo de número 3 até o versículo de número 14. No original, pasmem, do versículo de número 3 até o versículo 14, é uma frase só. Eu não sei como é que o apóstolo fazia aquilo, mas parecia que ele estava escrevendo assim, tão entusiasmado, e ele faltava assim, aquele momento de tomar o fôlego, e ele começava, numa frase só, diz, bendito seja Deus, ele para lá para o louvor da sua glória. É claro que na sociedade bíblica, tentando nos ajudar a ler essa frase toda, eles colocaram pontos, eles colocaram pontuações aqui para dar assim um momento para você respirar. Mas Paulo não, ele está é tudo um parágrafo, é uma sentença só, longa e muito complicada. Parece que Paulo não consegue recobrar o fôlego. Eu gosto muito de um comentarista bíblico que diz assim, é como uma bola de neve que vai ganhando momento, até chegar no finalzinho, lá no versículo de número 14, uma bola de neve que desce pela montanha. Nessa frase,
do versículo de número 3 até o versículo de número 14, o apóstolo Paulo descreve as bênçãos que o povo de Deus recebe do Senhor. Na verdade, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui sobre igreja, sobre eu, sobre você, é que a igreja é abençoada por Deus. A igreja é uma comunidade abençoada. A igreja é uma comunidade que tem herdado várias bênçãos em Cristo Jesus. E eu gostaria hoje de refletir um pouco sobre essas bênçãos contigo e as implicações disso para a nossa vida diária. Paulo está louvando a Deus e ele louva a Deus pelas bênçãos que a igreja recebe nesse texto, essa comunidade abençoada. E aqui nesses versículos, do 3 ao 14, ele fala de 4 aspectos sobre essas bênçãos do Senhor sobre nós. E nós precisamos compreender bem, porque tem implicações com a nossa vida diária. A primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui é que a origem dessas grandes bênçãos que a igreja recebe é a própria vontade bondosa ou generosa do Senhor Deus. Deixa eu te mostrar onde estão essas coisas. Olha o versículo de número 5, quando ele diz assim, que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, e ele diz, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Versículo de número 6, ele diz que ele nos deu gratuitamente no amado. Versículo de número 7, ele fala do perdão, das riquezas por causa da riqueza da sua graça. Versículo de número 9, segundo o propósito dele. Versículo de número 11, ele diz, todos vocês foram predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, igreja, vocês são abençoados por Deus e essas bênçãos que vocês recebem de Deus, elas não são fruto do trabalho de vocês, do esforço de vocês e nem do valor de vocês. Mas essas bênçãos que vocês recebem, que não são frutos das obras de vocês, é fruto da obra de Deus em Cristo Jesus, porque vocês são abençoados, e a origem de toda a bênção que vocês recebem é a bondosa vontade de Deus. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo do passado, Arthur W. Pink, que ele diz assim, Deus não pode te amar mais, e Deus não pode te amar menos, porque Ele já te ama totalmente em Cristo Jesus. Isso é uma grande bênção, sabermos isso, que não existe nada que eu faça que vai diminuir o amor de Deus por mim, não existe nada que eu faça que vai aumentar o amor de Deus por mim, porque Ele já me ama completamente em Cristo Jesus. Os meus atos e a minha vida têm implicações da maneira como eu desfruto ou não desse amor, mas Deus continuará me amando em Cristo Jesus. E aqui o texto deixa bem claro para nós que assim como Deus escolheu Israel, aquela nação rebelde, aquele povo contumaz, aquele povo que a Bíblia diz que era de dura cerviz ou de cabeça dura constantemente, você olha e você vê, não existe nada de bom nessa nação, nada que diferencie essa nação das outras nações que estavam ali para Deus escolher e Deus amar e abençoar aquela nação. O apóstolo Paulo agora diz, nós também somos abençoados tão somente pela graça de Deus. É muito importante que eu entenda isso. E é muito importante que você compreenda isso. Porque a graça de Deus, o Evangelho, ele é como um trilho por onde um trem passa. E essa locomotiva da graça vai puxando todos os vagões naquele trilho. Mas o problema é que eu e você temos aquela tendência de pegar o trilho e virá-lo para cima e transformar o trilho numa escada. E aí nós começamos a subir e achamos que nós fomos salvos pela graça e somos abençoados pelos nossos próprios esforços.
E aí nós achamos que se estamos em um grau mais elevado, somos melhores do que o irmão que está lá embaixo, do que aquela irmã que está lá embaixo. Ou então, quando nós olhamos para cima, nós pensamos que alguns estão melhores do que nós. Paulo diz: a igreja é uma comunidade abençoada, e a fonte dessa bênção é tão somente a boa vontade de Deus, tanto no momento da sua salvação, como no momento da sua santificação. É pela graça e é pela bondade de Deus. Você é santificado do mesmo jeito que você foi salvo, pela graça de Deus. Seus esforços devem ser fruto da sua gratidão a Deus, e não para você obter mais graça de Deus, porque Ele já te abençoa totalmente em Cristo Jesus. Uma coisa mais interessante ainda, que o apóstolo Paulo fala sobre essa fonte das bênçãos de Deus sobre nós, é que o Deus triuno está comprometido em nos abençoar. Eu não sei se você já observou, mas todo esse parágrafo aí, do versículo 13 até o versículo de número 14, é um parágrafo trinitário. Ele fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele diz assim no versículo de número 3, que o Deus Pai nos abençoou, nos escolhendo desde antes da fundação do mundo. E no versículo de número 6, ele diz que o Deus Filho, Jesus Cristo, nos abençoou porque nele nós temos a redenção pelo seu sangue. E no versículo de número 13 e 14, ele diz que o Deus Espírito nos abençoa, habitando em nós, garantindo a consumação da nossa redenção. Em outras palavras, ele coloca todas as três pessoas da Santíssima Trindade comprometidas com o propósito de abençoar a igreja. Que garantia mais nós precisamos? Que garantia mais você precisa de saber que a origem de todas as bênçãos é a boa vontade de Deus? Mas a segunda coisa que eu queria que você observasse nesse texto é a natureza dessas bênçãos. Como são essas bênçãos? Qual que é a natureza delas? Paulo deixa aqui, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, regiões celestiais, só aparece na carta aos Efésios. Ela vai aparecer de novo, alguns outros capítulos ela vai aparecer. Ela vai aparecer até no capítulo de número 6, para dizer que o tentador, os principados e potestades se opõem ao povo de Deus, aqueles que estão nas regiões celestiais. Ela vai aparecer no capítulo de número 3, quando ela diz que o propósito da igreja é manifestar a multiforme sabedoria de Deus até nas regiões celestiais. Mas agora o apóstolo Paulo une duas palavras, ele diz: bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é interessante você pegar essas duas expressões. Ele está enfatizando qual que é a natureza das bênçãos que nós recebemos, que nós já recebemos e que nós vamos receber. E ele diz: essas são bênçãos espirituais. E aqui é muito interessante, porque isso é significativo para nós. O Senhor Jesus Cristo disse assim, lá nos Evangelhos: não acumulem para vocês riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, ele está falando de bênçãos que não perecem, de bênçãos que não acabam, mas bênçãos que são eternas. E é interessante você observar que lá no Antigo Testamento, quando Deus prometia as bênçãos ao povo de Israel, Ele prometia àquele povo bênçãos materiais. Por exemplo, tem um texto lá em Deuteronômio 28, que é o capítulo onde Moisés abençoa o povo. E ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e servirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, vocês serão abençoados. Como? Com muitos filhos, com boa colheita da terra, os rebanhos de vocês terão bezerros e cordeiros, e os seus inimigos serão derrotados diante de vocês. Tudo bênção material. Tudo coisa que com o tempo haveria de acabar. Com o tempo os inimigos
poderiam voltar e triunfar sobre eles, como aconteceu várias vezes. Com o tempo, algumas vezes, e pela desobediência, muitas vezes eles não teriam filhos, o rebanho não produziria, seriam todas bênçãos materiais. Mas agora o apóstolo Paulo, olhando para essa igreja, dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que vocês são uma comunidade abençoada, com bênçãos que não podem perecer. Quais são essas bênçãos? Ele cita aí algumas delas. No versículo de número 4 a 5, ele cita a bênção da eleição, a bênção da predestinação. Deus, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para ele. É interessante porque, na eternidade, Deus tomou a decisão acerca de Cristo e acerca de todos nós. Ele nos escolheu para estarmos em Cristo Jesus. Essa bênção da predestinação não é uma invenção humana. A doutrina da predestinação ela é fruto da revelação divina e não da especulação humana. É engraçado porque essa doutrina ela não começou com Calvino, com Agostinho. Essa doutrina começou com o Antigo e o Novo Testamento. E Paulo agora diz assim, olha, vocês foram abençoados com a bênção de terem sido eleitos, escolhidos, desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. E é interessante porque, na perspectiva do apóstolo Paulo, você saber que você foi predestinado, você saber que você foi escolhido, não deveria desmotivar você de viver uma vida de santidade. Mas ele diz assim, predestinados para serem santos. Ou seja, corretamente compreendida, essa doutrina daria para você uma motivação, versículo de número 4, para serem santos. O propósito da doutrina da predestinação é consolar o meu coração, sabendo que Deus já me escolheu. O propósito da doutrina da predestinação não é me enganar, dizendo para mim mesmo, não importa a maneira como eu viva, uma vez eleito, sempre eleito, eu nunca mais vou. Nunca teve esse propósito na Escritura Sagrada. Mas a prova de que alguém foi escolhido para ser filho de Deus é que essa pessoa vive em santidade, versículo de número 4. Escolhidos para serem santos. E é engraçado porque essa doutrina deveria ser um estímulo à humildade, nunca à arrogância. Você deveria simplesmente olhar para você e dizer, a despeito de quem eu sou, desde antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Ao invés de você olhar para você e pensar, eu sou escolhido, melhor do que você. Então é bem interessante isso. Paulo coloca, olha, a primeira coisa que você deveria entender como bênção de Deus sobre a sua vida é que Deus te escolheu. A segunda coisa que Paulo coloca, que deveria ser a segunda bênção que eu e você deveríamos considerar, está no versículo de número 5, quando ele diz, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos. É a chamada bênção da adoção. É engraçado porque Paulo não está dizendo aqui, se alguém já foi predestinado, ele já está salvo. Ele diz, não. Se alguém foi predestinado, ele tem que ser convertido e ele vai ser adotado na família do Pai. Há um processo aqui. Porque tem muitas pessoas que não entendem corretamente e dizem, para que eu vou pregar o evangelho? Quem está predestinado já está salvo, quem não está já vai para o inferno mesmo, larga para lá. Paulo diz, não, ele foi predestinado para ser santo e predestinado para ser adotado na família de Deus. Então, essa pessoa agora, ela precisa de fato ser adotada em Cristo Jesus. E o Paulo diz assim, olha, por meio do sangue dele é que nós temos esse livre acesso. Aqui é uma das maravilhas na Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já considerou isso, mas pense comigo. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Nós acabamos de falar e de cantar aqui através do credo que nós lemos. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, abriu mão do seu título de unigênito para se transformar o Filho primogênito, para que eu e você pudéssemos ser adotados na família do Pai, para que Ele pudesse compartilhar comigo e com você a paternidade de Deus, e para que Ele pudesse compartilhar comigo e com você toda a herança. Você quer uma bênção maior do que essa?
O próprio Filho unigênito de Deus deixa de ser o Filho unigênito, ele não é mais. Mas ele assume a postura de primogênito para compartilhar comigo todas as coisas. A doutrina da adoção é uma grande bênção. Temos privilégios, livre acesso à presença de Deus. Temos obrigações de vivermos como representantes de Deus aqui na terra. Mas essa é uma segunda bênção que Deus nos concede. Sempre que eu penso nessa doutrina da eleição, me vem à mente um caso de um colega meu no ministério, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima, pastor da segunda Igreja Presbiteriana, reverendo Jonas Valente. Aquela igreja tinha vários irmãos que trabalhavam, e irmãs que trabalhavam em orfanato na cidade. E aquelas irmãs, assim, compadecidas daquelas crianças, compadecidas das crianças, elas começavam, os domingos, elas pediam autorização e levavam aquelas crianças para a igreja, para participar da escola dominical. E aí o pastor motivou que algumas famílias convidassem aquelas crianças para passar o domingo com elas. Você já imaginou? Um almoço em casa, um tempo em casa favorável e tal. E o pastor e a sua esposa, que não tinham filhos e não podiam ter filhos, resolveram levar uma jovem para a casa deles. Aquela menina devia ter mais ou menos 10, 12 anos de idade, se não me falha a memória. E ali com ela, um dia eles voltaram para ela, o pastor chamou à tarde, depois de passarem o dia ali e tal, ele virou e disse assim: Jéssica, você gostaria de ser adotada? Ela virou para ele e disse: todos que estão lá querem ser adotados. Mas olha para mim, pastor, quem se interessaria por mim? Eu já tenho 12 anos. Eu não sou branquinha, eu não tenho olhos azuis. Ninguém se interessaria por alguém como eu. E o pastor disse: pois eu e a Beth nos interessamos por alguém como você. Nós queremos te adotar. Ele disse que no dia seguinte, a malinha dela já estava pronta, e então, o entusiasmo dela de poder voltar para aquele orfanato e poder falar que ela seria adotada por alguém. Deus colocou o coração dele em mim e em você. Quando muitas vezes você diz: quem se interessaria por mim? Deus colocou o coração dele em mim e em você. Ele nos predestinou, ele nos adotou. Jesus Cristo, o Filho unigênito, cedeu lugar para mim e para você à mesa. E ele diz que o Pai agora tenha muitos filhos e filhas. A bênção da adoção. Terceira bênção que o apóstolo Paulo coloca aqui é a bênção da certeza de uma consumação final em Cristo Jesus. Dê uma olhada no versículo de número 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Paulo aqui está dizendo: olha, no final, todas as coisas vão convergir para o Senhor Jesus Cristo, haverá uma consumação. Jesus veio, ele inaugurou o reino dele, mas ele haverá de consumar esse reino. A sua salvação, crente, ela foi inaugurada, mas ela será consumada quando todas as coisas no céu e na terra se voltarem para Cristo Jesus e ele receber o título total de Senhor de todas as coisas. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, eu e você temos esperança. Nós não somos mais como aqueles que viviam neste mundo sem esperança e sem Deus no mundo. Nós podemos olhar para o futuro e sabermos que o Senhor Jesus Cristo voltará, que as coisas haverão de ser consumadas em Cristo Jesus, e nós podemos caminhar nessa segurança agora. Mas Paulo ainda fala de uma outra bênção. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 13 e 14, ele diz: todo crente foi selado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: ele é o penhor do nosso resgate até a sua
propriedade. Essa palavra penhor, ela está um tanto quanto fora de moda aqui no Brasil, né? Mas antigamente você penhorava alguma coisa para receber uma certa quantia, um certo dinheiro, e depois, quando você resolvia as suas situações, você corria lá e você poderia comprar ou não o seu penhor. Penhor era aquela garantia. Na Bíblia Sagrada, a palavra que aparece aqui é aquela mesma palavra que aparece lá no livro de Gênesis, capítulo de número 38, tem uma história muito interessante, até complicada ali, que fala de Judá e Tamar. Tamar era aquela nora de Judá, que foi prometido a ela, o marido dela morreu, o segundo morreu, e foi prometido a ela que tão logo o terceiro filho de Judá chegasse a uma idade que ele deveria casar, ele haveria de desposá-la, porque ela não poderia ficar sem filhos. Mas o tempo passou, Judá se esqueceu, a mulher Judá morreu, e um dia Judá está andando por ali e ela se veste com vestes de prostituta. E ela se coloca em um determinado lugar. E Judá se aproxima daquela mulher e diz assim: qual o teu preço? E ela diz: o que você tem para me pagar? Ele diz: não, no momento eu não tenho nada, mas eu posso mandar para você 2 carneiros lá do rebanho. Eu não sei quanto valia aquele negócio, eu não quero nenhuma transação sexual, é um negócio bem complicado, né? Então não dá para você saber. Eu digo: mando 2 cordeiros depois. Ela diz: qual que é a garantia de que você me dá disso? Ele diz: está aqui o meu bordão, era o cajado. Está aqui o meu selo. Aquilo era a garantia, aquilo era o penhor. Ele havia sido desonesto com ela, porque ela havia esquecido dela, totalmente. O fato é que ela fica grávida. E quando ela fica grávida, agora você vê Judá todo cheio de ira, de justiça, e é dito a ele: olha, tua nora, Tamar, está grávida. Ele diz: tira para fora, para que ela seja queimada viva. E quando ela chega ali, ela diz assim: do homem a quem pertencem esse penhor, dele eu concebi. Naquele momento, a máscara de Judá cai. É a primeira vez na Bíblia que você tem um Judá arrependido e contrito. Ele diz assim: ela é mais justa do que eu. É interessante, porque aquele episódio, depois você vai ler na sua Bíblia, aquele episódio foi muito importante na vida de Judá. Antes daquele episódio, Judá havia se afastado da casa do pai e dos irmãos. Pode observar lá, ele viveu como pagão. Mas ali ele foi confrontado de tal forma que parece que o quebrantamento, a máscara cai, o quebrantamento toma conta dele, que depois ele volta para a casa do pai e ele vai se tornar um dos grandes líderes entre aquela família. Aliás, Judá era aquele indivíduo que tinha dado a ideia para matar José, não sei se vocês lembram disso. Mas depois, quando José está lá no Egito e quando os irmãos dele descem para o Egito, e o pai não queria deixar que Benjamim fosse, porque Benjamim era o irmão de José, era tão agarrado a ele, Judá vai e diz assim: pai, deixa comigo, se eu não voltar, o senhor pode pegar os meus filhos e fizer o que eu quiser. E quando ele chegou lá e José armou uma estratagema para prender todos eles, ele diz: não, só quero Benjamim. E Judá falou: não, eu fico no lugar dele. Interessante, aquele indivíduo agora se oferece para ser substituto. Mudou a vida daquele homem, naquele episódio. É preciso analisar no contexto todo. Mas é interessante aquilo que Tamar faz. Olha, aquele a que pertence a esses penhores aqui. E agora o apóstolo Paulo usa a mesma palavra que é usada lá em Gênesis 38. O Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia. Ele habitando em nós é a garantia de que Cristo voltará, de que Deus haverá de consumar a nossa salvação, de que Deus não nos deixou órfãos, de que Deus não nos abandonou. Ele habita no nosso coração. Então Paulo está dizendo: crente, você é uma pessoa abençoada. Você tem sido abençoado. E você tem sido abençoado com bênçãos do passado. Deus te elegeu, Deus predestinou, Deus fez cair sobre Jesus a sua ira para que você fosse salvo.
Você é abençoado com bênçãos no presente. Hoje você é adotado, você é habitado pelo Santo Espírito de Deus. Você é filho e filha de Deus, bênçãos presentes. E você será abençoado com bênçãos no futuro, quando Jesus voltar, a bênção da consumação. A igreja é uma comunidade abençoada. A fonte dessas bênçãos é a boa vontade de Deus. A natureza dessas bênçãos é natureza imperecível. São bênçãos espirituais. Terceiro lugar, qual que é a esfera dessa bênção? Onde é que essas bênçãos de fato caem? Onde elas estão presentes ali? Observe quantas vezes aparece aí no seu texto a expressão em Cristo. Eu vou te ajudar por causa do tempo. Aparecem 15 vezes a expressão em Cristo. Ou nele. 15 vezes, em Cristo ou nele. Só a palavra em Cristo aparece 11 vezes. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim no versículo de número 13: vocês foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Versículo 4: vocês foram dotados como filhos de Deus por meio de Cristo ou em Cristo. Versículo 6: no qual, ou seja, em Cristo, Deus concedeu gratuitamente a graça dele. Versículo 7, em Cristo vocês têm a redenção por meio do seu sangue. Versículo de número 9, o seu bom propósito foi estabelecido em Cristo. Versículo 11, nele vocês também foram escolhidos. Versículo 13, nele vocês foram selados com o Espírito Santo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: não existe uma outra esfera para você ser abençoado, senão em Cristo. Aquele que está em Cristo desfruta das bênçãos de Deus. Aquele que se afasta de Cristo deixa de desfrutar essas bênçãos de Deus. Não significa que Deus te ama, mas significa que você deixou de desfrutar essas bênçãos de Deus. Aliás, a palavra cristão significa aquele que está unido a Cristo. Ele não está unido apenas de uma forma teórica, confessional, mas ele está unido de uma maneira orgânica, ele está conectado a Cristo Jesus. É como a videira, os galhos estão conectados na videira. É como o filho faz parte da família. Ele está conectado, é como os membros fazem parte do corpo. Então, Paulo está dizendo: se você está em Cristo, você desfruta das bênçãos de Deus. Cristianismo sem Cristo é como uma moldura na parede, sem um quadro. Você já viu coisa mais esquisita? Você vê, chega uma moldura linda, mas não tem um quadro. Está faltando alguma coisa. Cristianismo sem Cristo é uma mera religiosidade. Há uma grande diferença entre o Evangelho de Cristo Jesus e a religião. Não existe nenhuma outra condição extraordinária para você desfrutar das bênçãos de Deus, senão o fato de você estar em Cristo Jesus. A esfera onde as bênçãos do Senhor recaem sobre nós é em Cristo. Em quarto e último lugar, qual que é o propósito das bênçãos de Deus sobre a igreja? Vimos a fonte, vimos a natureza, vimos a esfera. Qual que é o propósito? Por que Deus abençoa tanto assim esse povo? E ele diz aqui: para o louvor da sua glória. Olha o versículo de número 6. Ele nos adotou como filhos para o louvor da sua gloriosa graça. Versículo de número 12, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Versículo de número 14, a redenção daquele que pertence a Deus para o louvor da sua glória. Em outras palavras, as bênçãos vêm dele para que a glória seja recebida por ele. Mas o que significa glória? Às vezes parece assim bem esquisito, né? Você desejar a glória. Para mim e para você é esquisito, mas para Deus não, porque a glória pertence a Ele. Quando eu e você desejamos a glória, estamos desejando uma coisa que não pertence a nós.
Nós somos criados para a glória de Deus, nós somos criados para dar glórias ao Senhor. Por isso que quando eu e você buscamos glória, nós estamos buscando vanglória. Mas a Deus pertence a glória. O que significa a palavra glória? A palavra glória significa peso. Interessante, não é? Eu gosto muito do C.S. Lewis, naquele livro dele, O Peso da Glória. É um comentáriozinho pequeno sobre os Salmos. E ele explica, claro, isso. A palavra glória significa peso. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira melhor, só para você compreender. Diz que numa faculdade, uma vez, tinha um professor de administração. E esse professor de administração, querendo dar uma aula prática para os alunos, ele trouxe vários jarros de acrílicos e colocou assim diante deles. Vários. E aí ele pegou umas pedras grandes e colocou aquelas pedras dentro dos jarros de acrílico, até chegar à boca de cada um deles. E ele virou para a sala de aula, para os alunos que estavam ali, e disse assim: vocês acham que cabe mais alguma coisa nesses jarros? E eles disseram, não. Ele pegou então uma brita, e ele colocou, e a brita foi encontrando o lugar dela entre aquelas pedras grandes, e até chegar ao topo. E ele disse assim: e agora, vocês acham que cabe mais alguma coisa? Claro que não. E ele então pegou uma areia bem fininha e colocou a areia, e a areia também foi encontrando seus lugares ali e tal, até... Ele dizia, e agora, vocês acham que cabe mais alguma coisa? Metade da sala já estava assim, eu não sei se eu digo que sim, eu não sei se eu digo que não, porque vai que tem mais alguma surpresa, né, e tal. E ele pegou então algumas jarras de água e ele colocou até ficar na boca daqueles jarros. E ele diz, qual a lição vocês aprenderam hoje? Um gaiato levantou a mão e diz assim, é que se der um jeitinho sempre cabe mais alguma coisa. Ele diz, não, a lição principal é o seguinte, as pedras grandes devem vir primeiro. Que tamanho de pedra é Deus na sua vida? Qual que é o peso que Deus tem na sua vida? Deus vem primeiro na sua vida? Ou seus projetos vêm primeiro? Ou seus desejos vêm primeiro? Ou a sua glória vem primeiro? Que tamanho de pedra é Deus na sua vida? Paulo escreve, ele está dizendo, Deus nos abençoa com todas sortes de bênçãos divinas, para que Ele receba a glória, para que Ele tenha o peso maior na minha vida, nas minhas decisões, nos meus projetos, nos meus pensamentos. Que Ele de fato seja como aquilo que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus. No princípio Deus. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Vamos tentar trazer para um campo mais prático para nós. Primeiro, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu acho que nós precisamos ter uma perspectiva mais abrangente da nossa vida. Muitas vezes nós somos míopes, olhando apenas para a nossa situação, apenas para os nossos problemas, apenas para as nossas dores. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. Mas Paulo, na prisão, ele tinha uma perspectiva tão abrangente da vida que ele olhava para a igreja como sendo a comunidade abençoada por Deus e ele olhava para o futuro daquela igreja e ele podia, mesmo lá naquela prisão, dizer, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia louvar a Deus, mesmo naquela situação. Paulo mostra aqui que eu e você precisamos ter uma perspectiva mais abrangente sobre a nossa vida. A segunda coisa que Paulo mostra aqui para nós é que nós precisamos ter uma perspectiva mais cristocêntrica da nossa vida. Cristo precisa deixar de ser meramente um conceito religioso para nós, e ele precisa se tornar uma pessoa com quem nós temos um relacionamento diário, ele precisa se tornar o quadro daquela moldura, ele precisa inundar o nosso coração. Em todos esses versículos, Paulo está repleto de Cristo. Vocês foram abençoados por Deus desde antes da fundação do mundo em Cristo. Vocês foram adotados à família de Deus por causa de Cristo.
Vocês têm agora o Espírito Santo habitando em vocês por causa de Cristo. Vocês têm esperança com relação ao futuro por causa de Cristo. Nós temos que ter uma perspectiva mais cristocêntrica na nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos ter uma atitude mais adoradora. Se você observar, aqui você tem uma grande doxologia. Mas você vai dizer, pastor, mas esse texto está repleto de doutrinas. Claro, uma doutrina que não leva à adoração, uma doutrina que não leva à doxologia, ela não tem valor algum. Então, Paulo pega toda aquela doutrina e ele diz, se vocês entenderem bem essas doutrinas, vocês irão explodir, louvando, adorando a Deus, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no passado, abençoou no presente e nos abençoará no futuro. Nós precisamos ter essa atitude mais adoradora. Quanto mais nós compreendermos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais Cristo for central na nossa vida, mais nós teremos alegria em adorar esse Senhor, nosso Deus. Em último lugar, nós precisamos compreender e precisamos de um compromisso maior com a nossa missão. Por que você é abençoado? Por que eu sou abençoado? A Bíblia Sagrada diz que nós somos abençoados para sermos instrumentos de bênçãos para outros. Eu gosto muito daquele Salmo 67. Finalzinho, versículo final, ele ora, versículo de número 7, ele ora e diz assim, abençoe-nos Deus, para que todos os povos da terra, e todos os povos da terra te conhecerão. Engraçado, né? Senhor, nos abençoe, não para que nós sejamos um depositário dessas bênçãos, mas para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para abençoarmos outras pessoas. Igreja é uma comunidade abençoada por Deus para abençoar outras pessoas. Nós estamos louvando a Deus por 35 anos dessa igreja. Vocês têm desfrutado das bênçãos do Senhor Deus sobre suas vidas. Está na história para que vocês sejam um instrumento de bênçãos do Senhor Deus para as pessoas ao redor, para membros e membros dessa igreja, para pessoas ao redor nessa cidade. Vamos orar ao Senhor? Senhor bendito, nós agradecemos-te por tamanha bondade, tão grande graça do Senhor. E nós suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, e aqueça o nosso coração, para sermos instrumentos nas mãos do Redentor, levando a outros o conhecimento desse Deus abençoador. Continue abençoando esta igreja, dando a essa igreja a perspectiva correta das bênçãos eternas, que não perecem, que estão firmadas em Cristo Jesus. Privilégios estes, ó Deus bendito, que nos fazem louvar-te com alegria no nosso coração e viver com alegria para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.